Bom dia, boa tarde, boa noite. No último vídeo nós falamos sobre a barba e qual é o significado dela, que é sabedoria. Mais profundamente, o que significa isso, né? E nós temos aqui a palavra zakan, que significa barba, né? Vamos ler esse texto mais primeiro. Vamos estudar aqui no livro de Apocalipse 4, versículo 2, 5 e com destaque para o 10. Logo fui arrebatado em sopro, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era da aparência semelhante à pedra de jaspe e sardonica, e o arco celeste estava ao redor do trono, que parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 sopros do Eterno. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam suas coroas diante dele, dizendo: Digno és, soberano, de receber a glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, esse é o ancião de dias, né? Vamos ver o que está escrito no 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um malaque forte bradando com grande voz, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que é Judá, a raiz de Diaú, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 sopros do Iaú enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro à destra do que estava sentado no trono. Então, meus irmãos, essa é a profecia, né? Então, existem várias palavras que têm que ser respondidas. A primeira delas é: que livro era aquele que estava na cabeça do ancião e que tinha 7 selos? Vamos ouvir o que a palavra tem a dizer sobre isso. Vamos aqui no livro de João 1, de 1 a 5. Que livro era esse? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Iá, e o Verbo era Iá. Ele estava no princípio com Iá. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é maravilhoso? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz se resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então você vê que esse livro era o Verbo, né? E o Salvador, aquele que morreu por nós, pegou esse livro da cabeça do ancião. Fechado com 7 selos. Por que esse livro estava fechado com 7 selos? Vamos ver no livro de Isaías, né? Isaías 29, 9 ao 13. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai bêbados. Estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque Iá derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Vendou os profetas e os vossos príncipes videntes. Por isso, toda visão é como uma palavra de um livro selado. Se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto,
peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se ao livro ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Porque o Iá disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está afastado para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então você vê aqui, meus irmãos, que esse livro é a palavra. E que a palavra ela é um livro selado. Porque nem todas as pessoas que têm a palavra na mão conseguem interpretá-lo. Não é verdade? Então vamos ler um pouco mais aprofundado. Ora, esses homens que falam que não sei ler são o quê? Pastores. São papas. São pessoas que têm a palavra e que não podem interpretar. E é isso que está escrito no livro. Eu não estou interpretando de mim, estou lendo o que está escrito na palavra. Vamos ler lá em 1 Reis por que isso acontece, por que essas pessoas não conseguem entender o que está escrito nas Escrituras. 1 Reis 22, 19. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Iá. Vi ao Iá sentado sobre o seu trono. Lembram da profecia? A mesma que estava escrito lá? É basicamente a mesma visão. E todo o exército do céu estava sentado junto a ele. E a sua mão direita e a sua mão esquerda. A sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Iá, quem induzirá Acabe para que ele suba e caia em Ramote de Gileade? E dizia uns desta maneira, outro de outra. Então subiu um espírito e se apresentou diante do Iá e disse, eu o induzirei. E o Iá disse-lhe, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele disse, tu os induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Então, meus irmãos, agora, pois, eis que o Iá pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus, na boca de todos estes teus profetas. E o Iá falou mal contra ti. Então, esse espírito de mentira hoje está na maioria das igrejas em que as pessoas vão. É isso que a palavra fala. Então, por que isso acontece? Por que esse espírito de mentira veio? Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, versículo 11 e 12. E por isso Iaú lhe enviará a operação do erro. Mas por quê? Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então você vê que lá ele estava falando de Acabe, mas aqui a Tessalonicenses já é uma outra parte da história, mas continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque o povo não creu na verdade. Yahushua veio e morreu. Eles não creram. Eles não guardam os mandamentos. Então, o que o Criador enviou? A operação do erro. Porque já que eles não querem a verdade, o Criador enviou eles a o quê? A mentira. Isso é simples assim. Vamos ler Isaías 56, versículo 10 e 11. Todos os teus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Mas quem são esses atalaias que são cegos? Estes são cães gulosos. Não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então eles são o quê? Pastores. Nunca chameis ninguém de pai, porque sou o vosso pai, aquele que está no céu. Nunca chamei alguém de vosso mestre, porque o vosso mestre morreu por vós no madeiro. Então chamar alguém de pastor ou de pai, quando na verdade não é pai nem pastor, é uma grave violação às leis celestiais, pelo que a palavra nos ensina. E é por isso que eles não podem ler o livro, porque o livro está selado. Yeshua já falava sobre isso.
Vamos ler o que está escrito aqui em Lucas, que na verdade é Ur, que significa luz. 8, versículo 9 e 10. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? E ele disse: A vos é dado conhecer os mistérios do reino de Yaú, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. Ou seja, ele falava em parábola porque só aquele que tivesse o sopro do Todo-Poderoso poderia interpretar a palavra do conhecimento. Porque não é, a palavra não se compra, a palavra não se vende, a palavra é de graça e de graça é dado. De graça recebeis e de graça é dado. Qualquer um que barganha a palavra não tem a capacidade de interpretá-la. É isso que a palavra nos ensina. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu eterno, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, meus irmãos, você vê aquele ancião de dias, os cabelos dele eram brancos como a neve. Aonde nós veremos essa palavra? Vamos ler o que está escrito. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então, meus irmãos, esse é o ancião. Seus cabelos eram brancos como a neve. Como eu falei anteriormente, qual é o significado da palavra barba ou ancião? Tanto a palavra barba como ancião, elas são no aramaico escritas assim, ó. Você pode ler aqui Zacan. Zacan. Vamos interpretar esse pequeno texto que está escrito aqui em Yashaiaú, conhecido como o livro de Isaías 7, versículo 15, dos pergaminhos do Mar Morto. Na verdade, me perdoe, é o Isaías 7, versículo 20. Está escrito aqui. Vamos lá. O texto, essa parte de baixo aqui, cada uma dessas letras aqui corresponde a esse que está aqui em cima. Por exemplo, esse daqui é um B, aí aqui tem o Y, o U e o M. O A é colocado aqui, em nem todas as palavras do aramaico é grafado A, então nós colocamos para poder exemplificar. Por causa que, se eles fossem colocar o A em todas as palavras, seria um texto extenuante, como já o é, né? Vamos ler. Baium, a palavra ba significa vem, ou naqueles, e a palavra ium, que deu origem à palavra ion do hebraico, significa dia, né? Naquele dia. Aí, essa é uma expressão que sempre é utilizada, mas quase não tem significado verbal. Eu ainda não interpretei essa palavra. Mas essas aqui, que estão em verde, representam aquilo que poderia ser. Porque essa palavra só tem uma vez no Isaías. Então, eu acredito que seja isso por causa do texto que a gente vê na palavra. Igalar, rapará. Haverá dias, naqueles dias rapará, Igalar, Aduni. A palavra Aduni significa Senhor, né? Apesar desse ser um texto de 2000 anos atrás, ele ainda tem essa palavra espúria, que significa Adonai. A palavra Adonai, para muita gente que não conhece, é uma palavra que veio do termo, que veio do deus pagão chamado Adonis. Era um deus que as mulheres iam no jardim de Adonis para se prostituir. E o Criador já disse muitas vezes que não gostaria que o nome dele fosse colocado como Senhor, né? A palavra Senhor, que nesse sentido aqui está Adoni. A palavra Adonis é o nome de um deus pagão. Mas você vê que nem mesmo esse texto de 2000 anos atrás, ele é totalmente puro.
Porque a pureza não vem da letra. A letra mata, mas o sopro vivifica. Por isso que eu venho falando, aquele livro era o verbo. Aquele livro era como se fosse a nossa inspiração, uma respiração. Por isso, quando nós vamos estudar, eu estudo muito o aramaico, mas não me apego à letra. Eu me apego à profecia. Rapará Adune, o soberano, que eu vou traduzir aqui como soberano, né? É batar, com navalha, ou seja, a palavra ba, ela é uma preposição, preposição que significa com e a palavra tar, navalha. A Shakira alugada. Barabari, além. Essa palavra é muito interessante. Por quê? Como eu falei, essa palavra ba, ela significa uma preposição. Essa palavra aqui, que significa além, ou seja, quando Naum, que é conhecido como Noé, ele saiu da arca, o Criador falou assim: eu coloco um sinal nas nuvens para que isso sirva como uma lembrança que eu não destruirei mais a terra com água. Então, a palavra que ele utilizou, aquele arco celeste, no aramaico a palavra arco celestial, muito mal traduzido como arco-íris, a palavra íris é espúria, porque significa uma deusa, né? Não vou falar isso para não alongar o vídeo, mas a palavra abar, ela significa além, aquele que vê do outro lado, o outro lado, que significa arco celeste, né? Essa palavra abar. Então você vê ela aqui também numa palavra, numa expressão aramaica. Alugada além Naar do rio Bamalque, a palavra com o rei. Olha só, Bamalque, a palavra Malque significa rei. Mais uma vez você vê que a palavra Ba significa uma expressão, como se significasse com, o que, e assim vai, né? Rapará com uma navalha alugada. Naquele dia eu ia raparar com uma navalha alugada. Com o rei, a palavra Ashur, aqui significa da Síria. Ahaush, que a palavra Raush, significa a cabeça. Essa palavra aqui está um pouco... Eu não tenho certeza da tradução dela, mas eu creio que seja cabelo, né? Arar, com cabelo. 2, que a palavra, esse Hzinho aqui em cima é uma preposição. 2. Hagalim, pés, a palavra Hagalim, pés. Ugam, e até. Ata, Azakan, a barba, a palavra a, o H e o A significam a, e a palavra Zakan significa barba. Tazafá, arrancará. As palavras que têm uma coloração preta, né, em cima são aquelas que já foram confirmadas, então eu tenho certeza da tradução. E vocês podem confirmar a tradução tanto nos pergaminhos do Mar Morto, site, quanto vocês podem também buscar a tradução na própria Bíblia de vocês. Então a palavra Zakan, ela significa barba, né? Mas e a palavra ancião? Significa o quê? Da onde vem o termo ancião? Aqui você pode ver nos pergaminhos do Mar Morto, no livro de Isaías 3, versículo 2, a palavra, a expressão seguinte: Gabur, Aish. A palavra Gabur significa valente, herói, soldado, né? A palavra Gabriel, ela veio dessa origem aqui, Gabur ou Gabar, que deu origem ao termo Gabriel, né? A palavra
U é uma preposição que significa e, ou seja, valente e. Aish, a palavra Aish significa homem. Ou seja, lembra daquela expressão, filho de Jessé? Davi, filho de Jessé. Quando ele fala Jessé, a palavra Jessé deu origem a palavra Aish deu origem ao termo Jessé. Bem diferente, né? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você vê no original, a palavra Aish, essa sim que é o nome de Jessé. Aish, que significa homem. Valente e homem. Vamos lá. Malamá, de guerra, ou seja, homem de guerra, um soldado. O valente, o homem de guerra, Malamá. Shufat, juiz, palavra muito interessante. O Nabiá, e profeta. Ou seja, está citando vários homens. O homem de guerra, o valente, o profeta, o juiz. Essa palavra é muito interessante, que é a palavra Nabiá. Quando você lembra de Moisés, quando ele subiu ao Monte Nebo. O Monte Nebo. Na verdade, o Monte Nebo é o Monte Nabiá, que significa o Monte do Profeta. Aqui está a expressão original. O Kuzan, que significa o adivinho. A palavra Kuzan significa adivinho. O Zakan, aqui é muito interessante. Essa palavra aqui, e o ancião. Então você vê que a palavra Zakan, ela significa tanto barba quanto ancião. Qual é o significado dessa expressão? Porque quando o homem tem a sua barba completa e ela fica totalmente branca, aí esse é o significado do ancião. Então quando você vê lá no livro de Apocalipse várias vezes ele falando assim, havia um ancião de dias, e você vê lá no livro de Daniel, os seus cabelos eram brancos como a neve. Seria impossível você ter uma visão dessa se você não visse um homem barbudo. Porque a palavra Zakan significa barba. Uma barba crescida, uma barba que já chegou ao total, pleno conhecimento. E por que isso? A gente vê... Então, ou seja, esse é o significado da palavra. As duas palavras significam uma coisa só. Para não perder as expressões aqui, Shar, que significa príncipe. Você lembra da esposa de Abrão, que é Abarã? O nome dela era Sara. O nome dela vem desse termo aqui, Shar. Se você pegar o S e tirar o H, fica Sar. E você colocar um A na frente, fica Sara. Na verdade, o nome dela provavelmente seria Shara, né? Então, esse aqui é o príncipe. E essa daqui é Amashim, que significa 50, o príncipe dos 50. Né? É interessante você ver essa parte do ancião que seus cabelos eram brancos como a neve, porque a palavra fala que mesmo que teu pecado for vermelho como sangue, naquele dia se tornará como branco como a neve. Então você vê que o ancião tem um sentido de conhecimento por vários fatores. Ele tem um sentido de conhecimento porque ele aponta um homem que já alcançou a sua barba e ficou branca, ou seja, se esclareceu. Ele tem um conhecimento pleno. Você vê que a palavra barba crescida representa a sabedoria. E o que tinha na cabeça do ancião? Um livro selado com 7 selos. Né? Aquele livro representava o que? A palavra, que os pastores hoje não conseguem interpretar. Por quê? Porque são cães gulosos, eles só estão se preocupando com dinheiro. Né? Então esse é o desenrolar da palavra.